Sejam bem-vindos a mais um Gratitude Cast, um podcast feito com muito carinho para vocês, por mim, Daiane Fagundes, e Por mim, Daiane Andrade. hoje nós vamos homenagear as mulheres nos Dias das Mães. Queremos falar sobre um assunto muito interessante para todas as mulheres, que traz o empoderamento feminino, a saga da mulher guerreira. Nós saímos para o mercado de trabalho, gente, e aí o que aconteceu? Ficamos cada vez mais cansadas e vamos trazer esse assunto aqui hoje, né, Dai? Sim, vamos trazer esse assunto aqui. E você acha, Dai, por que que a mulher foi em busca do mercado de trabalho? Ela saiu para trabalhar, né? Ocupar um lugar. Boa pergunta, Dai. Refletindo sobre o assunto, né? Eu creio que a mulher estava totalmente cansada de ser desvalorizada. Ela não tinha reconhecimento em casa, né? Vocês se... Não tem muito tempo atrás, a mulher não tinha direito de votar, não tinha direito de falar. Se ela falava alguma coisa com o marido, normalmente ela não era ouvida, ela não tinha voz. E ela foi se cansando de toda essa situação e teve que buscar algo diferente. E isso trouxe uma série de coisas para nós mulheres, né? Nós ficamos cada vez mais sobrecarregadas, cansadas, porque ficamos com papéis acumulados. Cada papel que a gente assume hoje, ele tem um grau ali de importância e ao invés da gente dividir isso com os homens, meio que nós pegamos tudo para nós. Abraçamos, né? Pegamos ali aquela capa da Mulher Maravilha, né? Entendeu? É igual aquela personagem, né? Tem a Mulher Maravilha, né? Então a mulher achou que ela também era maravilhosa, né? Mas também a sociedade prega muito isso, né? A gente vê as propagandas aí do Dia das Mães, aquela que faz tudo, né? Então só reforça que a mulher, ela precisa dar conta de tudo. E será que ela precisa mesmo? Boa pergunta. E na verdade, assim, eu acho que nós mulheres saímos para o mercado de trabalho, nós tentamos ao máximo ocupar o espaço de um homem, ser como o homem, porque nós víamos que eles eram respeitados e nós não. E isso nunca vai funcionar do jeito que nós imaginamos. Porque os papéis agora se inverteram e os homens não conseguiram tomar o papel feminino em casa. Claro, gente, tem exceções, né? Tem várias exceções. Lá em casa, por exemplo, com meu esposo, nós dividimos tudo. Tudo, tudo, tudo. É meio a meio para cada, meio a meio de tarefas, meio a meio de tarefas com a filha. Tudo, tudo nosso é dividido, mas em muitas casas nós vemos que isso não é real. A mulher continuou com o serviço da casa, o homem chega em casa, ele senta, vai ver TV e ela vai lá fazer o serviço doméstico. Isso é justo? Não, não é justo, porque divide, né, a mesma casa, divide o mesmo ambiente, os filhos não é só da mulher, né? É 50% de cada um. 50% do esposo e 50% da mulher. Então, se a gente vive ali no convívio, a casa eu considero como uma comunidade. Se cada um fizer um papel, um pedacinho, não sobrecarrega ninguém, a mulher não vai adoecer, ela vai ter tempo para ser esposa também, porque existe muito no consultório, muita reclamação, principalmente dos homens, né? Que minha mulher nunca tem tempo para mim, minha mulher nunca sai comigo. Mas por quê? Porque não divide as funções em casa. E a mulher também tem que tomar muito cuidado, né, Dai, com essa questão de assumir o papel masculino, entrar ali na energia masculina e esquecer de si mesmo, de nutrir o seu feminino, né? Porque existe a diferença entre a energia masculina e a energia feminina. Você consegue mostrar pra gente qual que é a diferença? Como que eu sei se eu estou sendo mais o lado masculino do que o meu lado feminino? Ótima colocação, Dai. A energia masculina, ela é muito mais agressiva. O homem é aquele que vai para o mundo, aquele que vai ganhar vida, aquele que dirige, ele pega estrada, ele não, ele é impetuoso, ele é mais intempestivo, mais impulsivo. A energia feminina é aquela do lar, né? É mais acolhimento,
é mais nutrição, é aquela que fica no mundinho dela ali, dentro de casa. É entre aspas, tá, gente? É só simbolicamente que eu estou dizendo isso. Então, a energia feminina é aquela que acolhe, que tem mais carinho, que tem mais uma visão de nutrição, né? A mulher é aquela que recebe, o homem é aquele que deposita. É mais ou menos isso. E para exemplificar para vocês bem, vou exemplificar comigo mesmo, comigo, Daiane. Eu tenho uma energia masculina, por mais que não pareça, tá, gente? Eu pareço uma menininha, né? Toda feminina, mas porque eu trabalho muito o meu lado feminino e isso eu quero trazer para vocês aqui hoje. Nós queremos trazer, sim. Porque a questão é, eu tenho uma energia muito masculina por causa da minha história de vida, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Quando eu era criança, aliás, quando eu estava ainda na barriga da minha mãe, quando ela estava grávida, meu pai achou que eu era um menino. Comprou até um carrinho para mim no dia do meu nascimento, que eu tinha esse carrinho muitos anos depois. Era um tanque de guerra, lembro direitinho. E a expectativa dele era que eu fosse um menino. O que que aquilo criou em mim? Mais uma outra história que eu vou contar daqui a pouco para vocês. O que que isso criou em mim? A ideia de que eu tinha que ter essa energia masculina, né? E eu lembro quando eu era pequenininha, o meu pai me chamava de tratorzinho de esteira do papai. O tratorzinho de esteira do papai, que eu saía arrebentando tudo, entendeu? Eu pegava lá a minha motoquinha e eu descia a ladeira e eu parecia um hominho, entre aspas, né? Com trajeitos femininos sempre. Então, isso fez com que eu pegasse energia masculina cada vez mais para mim. E eu percebo isso ela em mim em vários momentos da minha vida adulta hoje. Então, eu tive que aprender a equilibrar. Além desse fato, existe na família da minha mãe, isso foi pro lado do meu pai, gente. Na família da minha mãe, a minha avó ficou viúva muito cedo, com 9 filhos pequenos, né? O marido da minha avó, meu avô, faleceu e ela teve que cuidar dos filhos e ela teve que ser o homem da casa. Então ela teve que sair fora, ganhar dinheiro, teve que cuidar dos meninos, tudo sozinha. Ela não se casou de novo. Então as mulheres da família ficaram com essa energia masculina que foi passada para mim geneticamente. Isso as constelações familiares explicam, né? Que a gente recebe esses genes, a gente recebe essa memória na genética. E aí nós continuamos a história da nossa família sem perceber, tanto que eu tenho que tomar cuidado para não ser o homem da casa. Eu sou muito aquela que chega lá, resolve e é racional. Eu não tenho esse mimimi que a mulher tem. A mulher tem muito mimimi. Drama, né? Entra muito ali no vitimismo, um probleminha que pode ser resolvido com um diálogo, uma conversa, ela coloca como grande, sofre ali, né? Fica sofrendo vários dias e sempre colocando a culpa em si mesmo. Sempre a mulher é a culpada de tudo. Então a gente tem que aprender a sair desse pré-julgamento de si mesma, né? A mulher olhar um pouco mais para dentro, porque a mulher acostumou a olhar para fora. Olhar só para o outro, né? Eu tenho que cuidar do meu filho, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que sair para trabalhar. Mas eu nunca tenho tempo para mim mesma. Isso são falas das mulheres, né? E por isso que dentro do nosso consultório, o que mais vem são mulheres adoecidas. Porque eu costumo dizer que é como se fosse um baldinho, né? Vai enchendo ali, ó, com a torneira pingando, enche quando enche, transborda. Aí onde vem as doenças. O corpo começa a falar, o corpo começa a Somatizar. somatizar. Exatamente. Exatamente. O nosso corpo fala por nós. As mulheres precisam prestar atenção no que o corpo diz, né? Em como o seu corpo está te dizendo isso, o que um sintoma quer dizer. Muitas das vezes uma dor que a gente sente, cólicas menstruais, elas nos dizem que aquele fechamento de ciclo daquele mês foi mais difícil. E principalmente relacionado ao relacionamento amoroso. Engoliu vários sapos, né? Ali naquele momento, né? Porque quanto mais a gente guarda, mais o nosso corpo vai falar. Então, aprender a falar. Mas eu acho que a fala também tem muito a ver com a criação, né? Porque a mulher não tinha voz ativa lá no passado, enquanto ela cuidava da casa, só ficava ali cuidando do lar. O homem era o provedor, mas o homem que dava a última palavra. O que acontece muito é que a mulher usa muito o silêncio para poder comunicar algo. E ela emburra, né? O nosso eu criança, que é a criação ali, ela acaba porque a criança ela não sabe falar. Então, o que que acontece? Ela emburra para ver se alguém vai ali, um adulto vai ali resolver a situação.
Então ela emburra com o marido e isso vai pro corpo, ela engole. Ela não resolve o problema assim. Os homens já são muito racionais. Quando eles têm um problema, normalmente, não são todos, tá? Porque eles podem estar no eu criança também, mas eles costumam falar mais sobre aquilo, eles olham para a solução e pronto. A mulher, ela fica no vitimismo por quê? Por causa desse histórico no mundo, de que nós não poderíamos falar, nós não poderíamos ser reconhecidas. E até hoje nós sentimos que não somos reconhecidas, às vezes mesmo com reconhecimento. Às vezes uma coisinha pequena que acontece em casa, ela transforma aquilo em algo grande porque ela ainda tá doída e ela tá ferida por causa da história do mundo. Ela ainda tem o machismo dentro dela, ela carrega esse peso com ela inconscientemente, né? Mas a mulher também não vai ser reconhecida porque ela mesma não se reconhece. Ela não sabe o poder que ela tem dentro de si. Concordo. Plenamente. Aí ela fica ali pensando que ela não pode. Mas eu vou citar um exemplo aqui sobre a diferença, né? Nas constelações familiares mostram muito sobre a questão da importância de ter a energia do pai e a energia da mãe, né? O equilíbrio ali. Igual no seu caso, você contou a história dos seus pais. Você teve a sua família, pai e mãe, presença de pai e mãe dentro de casa. Então, você teve as duas energias ali, o exemplo. No meu caso, eu já não tive, eu tive a da mãe. Então, a minha energia feminina, ela é maior. Então, para mim sair dessa energia feminina e ter um pouquinho da força do masculino, o que eu tive? Eu tive que fazer constelações, porque eu não tomava meu pai. Como eu não tinha a presença do meu pai, eu tinha mágoa, ressentimento e sempre falava, não, eu não tenho pai. Eu excluí meu pai da minha vida por um longo tempo da minha vida. Então, a partir do momento que eu comecei a enxergar que sim, eu tinha um pai, foi ele que me deu a vida. Honrar ele. Se eu estou aqui hoje porque eu tive um pai, eu tive uma mãe. Sem ele, eu não estaria aqui. Então, eu comecei a honrar. E quando a gente fala tomar um pai e mãe, não quer dizer que eu vou perdoar, vou ser grata, mas eu tenho que conviver. Não, a gente toma honrando os nossos antepassados. Que aí comecei a ter força para mim ir para a vida. Porque antes eu começava um projeto, eu parava. Porque eu não me sentia capaz. Perfeito. É exatamente isso, né? Quando nós equilibramos dentro de nós a energia masculina e a feminina, nós conseguimos andar adiante, ser persistentes e colocar os projetos em prática. Nós temos força para isso. À medida que eu excluo o meu pai ou eu excluo a minha mãe da minha vida, eu julgo. Quando eu falo excluo, eu quero dizer julgar. Eu estou bloqueando o meu sucesso. Porque nós precisamos primeiro honrar os nossos pais, honrar a vida deles, que foi através deles que nós nascemos. E nada é mais importante do que a nossa vida. Não tem nada. Nós podemos gastar uma vida e a gente não paga o preço que é estar aqui hoje, né? Poder estar respirando, falando e vivendo nesse planeta. E até porque o que ele pôde, o que os pais podem dar é aquilo que eles conseguem. A gente não tem que julgar ninguém, né? Porque sempre a gente dá o nosso melhor. O melhor que eu tenho naquele momento. Não tem como eu fazer além. Então, a gente tem que parar de se cobrar tanto, né? Eu me lembro o quanto eu me cobrava. Eu queria fazer algo, eu não tinha força, eu não conseguia. E às vezes não dava certo conforme eu planejei, aí eu me colocava lá embaixo. Aí vinha as falas, né, da criança. Eu não dou conta, eu não consigo, eu não sou capaz, não é pra mim. Quantas vezes eu já te falei? Não, daí podcast não é pra mim. Eu não quero mais ele. Falei, ué, mas aí eu tenho uma energia, eu tenho uma energia masculina do meu lado. Não, É teimosa, porque os homens são teimosos. são teimosos. Então, até mesmo as parcerias, né? Nós duas, o quanto nós duas damos certo. Porque uma equilibra a outra. Eles é Então, todos os relacionamentos têm que ser
um equilíbrio, né? 50% de um, 50% de outro. E a gente oscila, né? Eu posso oscilar, eu posso hoje estar mais no feminino, amanhã estar mais no masculino. Sim. A gente sempre vai oscilando entre esses papéis. Às vezes pode ser que numa situação meu marido está no feminino e eu no masculino. Em outra situação, o contrário. Às vezes outra situação ele está o oposto de mim e está tudo bem. E você sabe, conta pra nós, como que eu sei que o homem está no feminino? Pelas atitudes, né? O homem que às vezes ele dramatiza muito, o homem que às vezes ele tá muito carente, que a mulher é carente, né? Sim. A mulher quer carinho, quer atenção. O homem que ele dentro de casa é muito preocupado com coisas de detalhes. Isso é coisa de mulher. O homem está preocupado com a decoração da casa, alguma coisa assim. Tem vários momentos em que você percebe. A energia feminina, gente, é sempre uma energia complexa. Eu gosto muito do exemplo que o Humberto Gessinger dá, que ele fala que a mulher é como se fosse uma Fórmula 1 e o homem é como se fosse um Jeep. A Fórmula 1 não é qualquer pessoa que dirige, né? Você tem que ter engenheiro para entender, tem toda uma tecnologia. O Jeep, qualquer pancadão, ele tá aceitando tudo. Você pega um elásticozinho para consertar ali, ele tá andando e ele vai desbravando qualquer lugar. Então, nós temos uma complexidade. O pensamento mais complexo é sempre da mulher. E muitas das vezes, ela não aceita o jeito do homem. Ela tem dificuldade de aceitar o jeito do homem. O homem, gente, ele não percebe quando você quer uma coisa, porque nós, mulheres, temos facilidade de perceber o que está por trás do fenômeno. A gente tem isso por causa da maternidade. Eu tenho um filho que não fala, eu preciso saber se ele está se sentindo bem, se ele está passando mal, se ele está com frio, se ele está com calor. Isso veio para nós, é do nosso corpo, do nosso feminino, né? E os homens, eles não têm isso, eles não têm noção do que é isso. Então, só de olhar para você, ele nunca vai saber o que é. E a gente acha que a pessoa sabe, né? A gente fala assim, mas ele sabe o que ele tem que fazer. Aí eu atendo no consultório, os homens, a Daiane, até agora eu não sei o que eu tinha que fazer. Eu falo, era isso que você tinha que fazer. Pimba. Porque eu sou mulher e eu sei exatamente como a mulher dele estava pensando naquele momento. Então, eles não sabem realmente, às vezes. E a gente precisa falar. Mas aí a mulher é tão complexa que ela fala. Então, aí ela falou que ela quer que faz assim. A hora que ele faz, ela emburra também. Porque agora ela teve que falar, aí não serve mais para mim. Olha a complexidade disso. Não, e quando a mulher pede, né, pro homem fazer algo, aí ele vai lá e faz. Mas não fez conforme ela queria. Aí ela fica emburrada, porque foi falar que eu queria que fizesse desse jeito aqui, por exemplo, lavar a louça. Não lavou da forma que ela lavou. Gente, mas a gente tem que parar com essa complexidade e colocar ali gratidão, né? Nossa, gratidão, ele lavou, ele fez, ele contribuiu. Não é que ele tem que me ajudar, não. Nós temos que ter uma contribuição com o outro, é 50% de cada um. Nós temos que diminuir as expectativas, né? Porque a gente espera que o outro seja como eu, faça como eu, no momento em que eu desejo aquilo. Tem que ser muito perfeito. E a vida nunca vai ser essa perfeição e o outro nunca vai ser o que eu espero. Simplesmente precisamos naturalizar isso. E é muito difícil, né, naturalizar isso. Porque a pessoa também tem que ter o autoconhecimento de si mesma. E para olhar para dentro, a gente precisa de ajuda. A gente precisa fazer uma terapia, um autoconhecimento, né? Hoje em dia, não é só a terapia do consultório, tem que pagar uma terapia. Não, hoje em dia a gente tem diversas formas. Se a pessoa não tem condição, tem um podcast igual esse, que a gente está trazendo um conhecimento aqui. Tem vários livros de autoajudas, tem meditações, né? Tem várias coisas que a pessoa para nutrir, né? O autocuidado, para entender o que está dentro de si, resgatar a autoestima. A mulher foi em busca de resgatar a sua autoestima, só que ela se perde, né? Ela não, se bem que, se a gente for olhar, as mulheres hoje se cuidam mais do que antigamente, Bem mais. né? Vamos falar assim de uma forma geral, né? Ainda temos muitas mulheres que precisam de cuidados, precisam despertar para isso, porque o outro te trata como você se trata.
Então, se eu não estou cuidando bem de mim, se eu não estou me arrumando, se eu não estou ficando bem comigo mesma, se eu não estou fazendo um exercício, se eu não estou me nutrindo do jeito que eu mereço, o outro vai me tratar igualzinho eu me trato. Vai me tratar igual um farrapo. O outro sempre vai te olhar do jeitinho que você se olha. E às vezes a gente não percebe isso. Eu tô lá cansada, eu queria que o outro fosse ali me nutrir. Mas ele não vai fazer isso. Porque primeiro eu preciso fazer isso por mim mesma. Então, o autocuidado, para nós mulheres, é muito importante. Nós somos prova viva disso, né, Dai? Nós começamos a nos cuidar mais, cada vez mais, andar mais arrumadas, né? Aí fazer isso por nós mesmas. E tudo na nossa vida melhorou. Inclusive financeiro, tá, gente? Porque o dinheiro gosta de quem gosta de si mesmo. Dinheiro é uma energia. E essa energia vem para a pessoa que se cuida, para a pessoa que se ama, que se sente merecedora do dinheiro. Eu preciso primeiro me sentir merecedora de algo para depois aquilo vir para minha vida. Isso é a cocriação, né? É, e a gente se sabota muito, né? Se culpa muito. Eu me lembro que tinha vezes que eu não me permitia ir no salão fazer a unha. Eu achava que eu estava perdendo tempo ali, horas e horas no salão, fazer o cabelo, a unha. Então, eu ficar 2 horas ali no salão, eu achava que eu estava perdendo tempo, que eu podia estar fazendo outra coisa. Eu podia estar arrumando a minha casa. Então, Até que você foi percebendo que isso te fazia bem e que depois você se sentia bem e que essa energia te muda. E eu achava que eu precisava cuidar da minha casa eu mesma, né? Eu não podia terceirizar essa função. E aí eu deixei, você lembra? Eu falava assim, Dai, Força, ele limpa a casa demais, não gosto disso não. Não quero mexer com isso não. E aí eu não tinha tempo para tirar para mim, até mesmo os estudos, né? Eu deixava muito porque eu falava assim, não, eu não tenho tempo, porque eu cuidava muito só da casa, do lar. E aí, depois que eu comecei a perceber que eu podia terceirizar essa função, eu comecei a dedicar mais no meu profissional, comecei a dedicar mais a mim mesmo e sobrar tempo com meu filho, para chegar em casa e brincar com meu filho, sobrar tempo para passear com meu esposo, porque ser mãe não é esquecer que eu sou esposa também não, né? Depois que a gente se torna mãe, é mais uma função. E a maioria das vezes a mulher se sente culpada de pegar o filho e deixar com a avó para sair com o esposo. E é muito importante ter esse equilíbrio, ter esse pedido de ajuda para terceiro, né? Essa conexão com o esposo, porque a gente também somos namorados, né? Não é porque que a gente casou, que tem vários anos ali de casado, que a gente não necessita do nosso momento. Tem que ter o momento do Tem que ter o momento do casal, é o momento com os filhos e o momento com o casal. A família resgata, né? Novamente, tem que ter energia ali de ambos. Você deu um ótimo exemplo de polarização feminina. Quando você estava polarizado, o que é polarizado, gente? Lá no extremo. No seu extremo feminino, você estava na esfera do lar. Tudo era o lar. Tinha que estar tudo impecável. Senão, se não tivesse tudo no lugar, tudo certinho, você não conseguia descansar. Isso porque você trabalhava fora. Sim. Então, pensa o cansaço que não era. Até que você foi entendendo que você podia terceirizar, investir mais nos seus estudos, no seu autoconhecimento, no seu profissional, e melhorando isso para ter mais tempo e descansar um pouquinho mais. E eu me lembro que quando eu estava polarizada ali só no feminino, era um estresse muito grande. Porque não tinha momentos para mim, para me cuidar, para mim, até o exercício físico que hoje eu faço, eu sinto que tenho mais energia, tenho mais disposição para me conseguir dar conta do que eu preciso fazer. E hoje em dia eu faço com muita tranquilidade, com muita leveza. E naquela época não. Naquela época era muito estresse. Porque eu queria ser reconhecida. Mas o serviço do lar, ele ainda, até hoje não é tão reconhecido, né? Porque é um serviço injusto, né? Você termina de fazer uma coisa, você já tem que fazer de novo. Já bagunçou de novo. Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio em tudo que a gente vai fazer.
E assim, o meu feminino, ele é bem florado, né? Aí, então, eu tenho que ficar moldando para trazer essa energia do masculino para me fazer as coisas racional, porque eu vivo muito na emoção. É isso daí. A gente sempre tem que buscar o quê? O equilíbrio das polaridades. Sim. Né? Quando você perceber que você está demais num lugar, aprender a sair desse lugar e ir para aquele outro onde você vai sentir que está leve. Eu falo que sempre é leve ou pesado. Se está pesado, está errado. Tudo que está pesado na sua vida está errado. Se está leve é porque você está no caminho certo. E uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é honrar o nosso corpo, honrar o nosso físico, nutrir o nosso corpo de bons alimentos e de exercício físico para nos fortalecer. E aí sim, a gente vai também nutrir a nossa mente para conseguir seguir adiante. Então, são 3 polos: o mental, o físico, né, e o emocional. Nós precisamos juntar os 3. E não adianta equilibrar só um, né? Não adianta eu só ir ali morrer dentro de uma academia e esquecer que o meu emocional também tá ferindo. E só vai para compulsão alimentar pelo fato do que eu estou desequilibrado. Eu não estou me reconhecendo, eu não estou cuidando de mim. Então eu preciso de algo para me satisfazer. Que é a comida, né? Que é o primeiro ansiolítico que a gente aprendeu na nossa vida. Então, se tiver desequilibrado, a gente vai buscando caminhos para satisfazer aquilo. De várias formas, nós percebemos os desequilíbrios em tudo, né? Compulsão, impulsividade, nervoso excessivo. Tudo isso vai nos mostrando que nós estamos em polaridades erradas, ou em papéis que não são nossos. Às vezes eu vou para um papel que não é meu. Isso a constelação familiar fala muito. Se eu estou num papel que não é meu, aquilo dá errado. Se eu tomei o papel de mãe no meu casamento, aquilo vai dar errado, vai ficar pesado para mim. Eu não tenho que controlar meu marido, não tenho que falar o que ele tem que fazer. Aí as mulheres falam assim para mim: ah, mas e quando a pessoa não faz? Quando a pessoa não faz, vai adiantar você falar? Vai adiantar você ficar lá nesse lugar para acabar com seu casamento ainda mais? Então busque soluções. Vamos sentar os dois, qual seria a solução? Porque desse jeito para mim não tá legal. Qual que é a sua sugestão? O que nós podemos fazer juntos? Mas as pessoas não sabem sentar para conversar. Né? Todo esse histórico nosso aí do feminino faz com que a gente não tenha aprendido a se comunicar de uma forma leve, graciosa com o outro. A gente já comunica a hora que tá estourando já. E comunica ditando regras, né? E controlando. Controlando. A mulher, ela tem que se policiar muito para não querer ter o controle, né? E é tão interessante que a gente não tem o controle de nada nesse mundo. Não, nós somos controladoras natas. A gente tem que controlar até o dia que vai descer a menstruação, porque eu tenho que estar preparada. Então, isso aí, gente, não adianta mentir, né? Nós controlamos mesmo. E não adianta porque a gente não consegue controlar, né? Porque a gente nem sabe também. Exatamente. Né? Só que no fundo nós não controlamos nada. O mundo nos mostra o tempo todo, as coisas vão acontecendo e elas vão nos mostrando que a gente não tem o controle, mas que nós precisamos ter fé de que mesmo não saindo do jeito que eu espero, vai dar certo. Isso é que é importante. Eu costumo dizer que a gente tem que sempre lembrar que eu estou dando o meu melhor nesse momento, né? Fazer tudo que for fazer, eu vou fazer o melhor que eu consigo. E não se cobrar tanto. A partir do momento que eu comecei a usar isso na minha vida, mudou muito. Às vezes ainda vem, né? A autocobrança ali, né? Ah, eu podia ter feito diferente, mas eu respiro fundo, eu paro e faço esse exercício. O melhor que eu podia, honrar o seu feminino. Honrar você mesma, né? Honrar você mesma do jeitinho que você é. E saber que nesse planeta todos somos imperfeitos. Não vai ter ninguém que nós conhecemos e pode ser uma pessoa assim que você olha que é uma pessoa de sucesso, que ela não tem as imperfeições dela. Nós viemos nesse planeta para evoluir. Nós estamos passando um processo de evolução a cada momentinho, a cada situação pequena que a gente vive no dia a dia. E às vezes a gente passa um monte, né, Dai? Igual essa sua semana, tá uma bênção, né? Essa semana uma atrás da outra. Nem me fale, iniciou mês de maio, não passou nada até agora. É bem seu aniversário, né? Já é um ciclo, vai dar, né? Estamos honrando o nosso feminino.
E os homens que não honram o feminino, também acho importante falar, eles não prosperam e eles não têm sucesso. Porque nós precisamos honrar o feminino, nós precisamos honrar o masculino. As mulheres que não honram o masculino também não têm sucesso. Às vezes as mulheres se tornam tanto masculinizadas, tanto essa energia masculina toma tanto conta delas, que elas acabam fazendo tudo que o homem faz e elas não têm um parceiro mais, porque eu não tenho necessidade. Eu só tenho necessidade de ter um parceiro quando eu estou polarizada ou no feminino ou no masculino. E aí vice-versa. Mas se eu for os dois e eu fizer a minha vida ser perfeita, para que eu vou ter alguém? E muitas pessoas às vezes acham que querem um relacionamento, mas inconscientemente elas não querem. Porque você vai parar para pensar, mas eu não quero morar junto. Ah, não, mas se for para ser assim, eu não quero. Se for para ser assado, eu não quero. Não existe relacionamento sem problema. Não existe perfeição. Não vai acontecer isso. Então, honrar o masculino também é importante. Você tem que honrar a pessoa que está do seu lado. Saber que você não é melhor ou pior que ninguém. Às vezes a gente tem a sensação que nós somos melhores e isso é ruim. A gente precisa ter um processo de humildade perante a vida e perante o meu próximo, né? E em relações, né? Não só relações de casal, em qualquer relações, parar com essa competição. A gente não tem que competir com ninguém, não. E nem se comparar. Outro exercício que eu gosto de fazer é quando eu me pego, às vezes, me comparando com o outro, eu volto para mim, né? Eu me comparo a mulher que eu me tornei com a mulher que era lá atrás, a mulher que eu venho evoluindo. Então, eu já não me comparo com aquela melhor profissional lá no Instagram. Então, eu não olho no Instagram aquela mulher do corpão, não. Eu me comparo a Daiane, o quanto a Daiane já evoluiu, o quanto a Daiane tem se tornado diferente, né? Como pessoa, como mãe, como profissional. Então a gente tem que olhar para nós mesmos, se comparar consigo mesmo. Então, quando eu me comparo comigo mesmo, eu estou evoluindo. E um casamento não é uma competição, né, Dai? A gente não tem que ficar ali querendo ser maior do que o esposo. Nós temos que andar juntos, de mãos dadas, não ele na minha frente, nem ele atrás. E porque senão o relacionamento não flui. É bem isso. A mulher guerreira, ela tem o feminino ferido. Ela sentiu necessidade de se tornar o homem. E por esse motivo, ela não está se sentindo bem, porque ficou pesado. Ela tem que entender que não é esse o caminho. Nós não precisamos ser como os homens. Nós só precisamos ser como nós mesmas, honrando nós mesmas, o nosso feminino, mas fazendo também algumas coisas que vão nutrir a nossa autoestima, que vão nutrir o nosso bem-estar. Aprendendo a nos posicionar, aprendendo a ter mais esse empoderamento feminino, né? De olhar para a vida como alguém que merece o melhor. Nós só precisamos disso. A gente tem que parar de estar com esse feminino ferido. A mulher que tem o feminino ferido, ela normalmente detesta os homens, ela só fala mal dos homens. Onde que ela vai, ela tá falando mal. Fala mal do marido para todo mundo. É aquele negócio que nunca tá satisfeita. Em qualquer rodinha de amiga, ela tá falando mal. Gente, então se você se viu nesse papel, você está com o seu feminino ferido. Você precisa olhar para isso, olhar para quem você é e cuidar mais do seu feminino com honra. Honrar a si mesma. E tem muito do machismo também, né? Sim. As mulheres ainda vivem muito com o machismo. Vou até contar uma história, gente, vocês nem acreditam que eu passei por isso, né? Você também tem história, né? Tem. Mas certa vez eu estava com meu marido, ele estava passando por uma transição de carreira. E eu fui com ele para a gente comprar uma franquia. Cheguei lá, o Levi, meu pai e eu. Sentamos na mesa, eu no meio, meu pai de um lado, o Levi do outro, e o representante da franquia de frente para mim, no meio, né? E ele foi explicando tudo, e em nenhum momento da reunião ele olhou para mim. Em nenhum momento. Eu me senti péssima. Falei, o que é isso? Por que ele não tá olhando para mim? Peraí, eu tô participando da reunião. Se eu tô aqui, é porque a minha voz também é ativa, eu faço parte disso, né? Em nenhum momento. Aí eu sei que no final da negociação eu virei para ele e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, se eu der uma entrada de tanto, você faz 30 e 60 para mim, aí a gente fecha negócio. Ele olhou para mim assustado.
e falou assim pra mim: "Ah, então quem manda é você?" Aí meu pai, o Levi, começou a rir, né, e falou assim: "Não, você não tá entendendo, quem manda aqui é mais ela do que nós dois." E começaram a brincar com isso. Me feriu? Não me feriu, porque eu sei lidar com isso, mas é claro que a gente fica chateada na hora dessa situação acontecer. Mas nós precisamos aprender a reverter isso naquele momento e saber a hora de se posicionar para que o outro te respeite. Se o outro não está te respeitando, é porque você também não fez o movimento desse respeito. Nós precisamos sim sentir que eu posso falar e eu vou ser respeitada. Se no momento em que eu penso em falar com meu marido, eu já acho que ele não vai me ouvir, eu não serei ouvida. Eu estou co-criando essa realidade internamente. Primeiro eu preciso ter a fé que isso vai acontecer, porque eu sei que a minha voz é ativa e que eu mereço, no fundo do meu coração, ser ouvida. Eu acredito nisso de verdade, né? Qual que foi a situação que você passou, Dai? Eu estava um dia de manhã, saindo de casa e fui tirar meu carro que estava na casa da minha mãe. E o cara, um homem, tinha colocado uma caminhonete na garagem, na porta da garagem. E eu pedi, por favor, tira pra mim que eu preciso sair. Ele falou assim, não, espera um pouquinho que eu vou terminar de descarregar e tiro pra você. Falei, eu não posso esperar porque eu estou atrasada. Eu estava indo pro trabalho. Então eu tinha horário para chegar no meu trabalho. Aí ele pegou e falou assim, nossa, não pode esperar? Espera aí, tô terminando. Falei, não, eu não posso esperar. Nossa, coitadinha, tá na peça, coitadinha dela, vamos tirar rapidinho. Então ficou fazendo chacota. Se for, fez isso porque eu era mulher. Eu tenho certeza, eu saí dali muito mal, nervosa, iniciando o meu dia, já com aquela situação. Se fosse o meu esposo, ele não tinha falado não. Ele tinha entrado dentro da caminhonete, tirado ali e depois ele terminava. Uma que ele estava errado, né? Porque a gente não para na garagem do outro. E maltratando, né? Ainda existe muito essa questão da falta de respeito. Eu me senti desrespeitada naquele momento ali. Assim como muitas mulheres no trabalho, que às vezes recebem, né, cantadas, os homens que não têm noção, às vezes passam dos limites, ou até são desmerecidas mesmo, né? Existem mulheres que estão no mesmo patamar que o homem, mas o salário delas é menor ainda, elas não têm. Mas esse respeito que nós queremos falar para vocês é que esse respeito você pode se dar. Você tem que ir atrás. Se você acha que você merece um salário melhor, você tem que ir lá e pedir um aumento. Porque você sabe do seu trabalho e você sabe que você é boa no que você faz. Nós sabemos disso. Porque quando uma mulher pega uma coisa para fazer, ela não pega para fazer de qualquer jeito. É muito difícil uma mulher que faz uma coisa de qualquer jeito. Quando a gente faz para poder fazer bem feito, com perfeccionismo. E é por isso que as mulheres estão sobressaindo, né, no mercado de trabalho. Porque a mulher, ela tem concentração. E ela começa algo e ela foca naquilo ali. E ela tem uma percepção maior pelo fato dela conseguir gerar uma vida, né? A força dela é diferente. Ela pensa em várias direções, né? A mulher, ela tem a complexidade. Então, ela consegue pensar em várias direções, ela consegue se colocar no lugar do outro. Ela tem percepções diferentes dos homens. Os homens também têm uma visão boa a longo prazo, uma visão boa de negócio, né? Isso tem cada vez mais se misturado. Mas a mulher tem sido mais reconhecida e eu creio que nós vamos chegar longe. Eu acho que nós estamos só no início da jornada da mulher empoderada, sabe? Acho que é só o começo. Vai chegar um momento em que o homem vai encontrar o papel dele ali em casa, vai mediar mais as coisas, isso vai ficar mais equilibrado e as pessoas têm que aprender a equilibrar dentro delas o feminino e o masculino, né? E também trabalhar muito o nosso sagrado feminino, né? Sim. Acho que o sagrado feminino é muito interessante também, de você entender o que significa o sagrado feminino e por que você precisa começar a praticar ele. Que é o quê? Você honrar os seus ciclos. A mulher, ela é feita de ciclos. Durante um mês, ela passa em situações, porque o corpo dela está mudando o tempo todo, né? Ela passa por mudanças extremas.
Então, tem momentos que ela está muito sensível, tem momentos que ela está nervosa, tem momentos que ela precisa transcender algo internamente que nem ela sabe o quê. Tem mulher que às vezes chega no consultório e fala: Daiane, eu tô com raiva até de mim, não sei por causa de quê. Tudo físico, tá? O seu físico. Mas quando nós aprendemos sobre o sagrado feminino, você entende que cada vez mais que você honrar o seu feminino, você vai ter menos esses sintomas no seu ciclo menstrual, menos esses sintomas de divergências de humor. A gente muda muito o humor de uma hora para outra. Porque, gente, a menstruação, eu sei que ninguém gosta disso. Não existe ninguém que gosta, duvido, né? Mas é algo que faz com que a gente gere uma vida, que nos diferencie. E é um momento para aquela mulher que não sabe, de você ter a sua introspecção. Esse momento ideal seria a gente se recolher, meditar, tentar descansar o corpo fica extremamente cansado nessas horas, a tentar aprender a se conhecer. E cada vez mais que você for honrando o seu feminino, trabalhando o sagrado feminino, você vai ter menos esses sintomas. Quando eu comecei a olhar para isso, eu tinha muita cólica, muita dor. E cada vez mais eu tenho menos. Porque eu aprendi a entender que esse é meu ciclo. E a respeitar, né? Se o seu corpo tá pedindo ali para se recolher, se recolha. Deita. E eu comecei a observar que sempre eu sinto enxaqueca. Sinto enxaqueca. Então, o que que eu faço? Naquele período ali que eu imagino que tá vindo, eu já tento me programar para me ficar mais quieta, mais tranquila, respeitando o meu processo, respeitando o meu corpo, me permitindo, olha, hoje eu não tô para ninguém, hoje eu quero deitar e eu preciso descansar. Não tem a mulher, ela não precisa levantar e dar conta de tudo. Eu não tô bem, nossa, eu não posso nem adoecer. Vamos desmistificar essa fala, né? Tirar essa fala de si mesmo, né? Porque quantas vezes a gente ouve, né? A mulher falar, nossa, eu não posso adoecer. Não tem tempo nem para chorar. É, exato. Não tem tempo para tomar banho. Não tem. Tira um tempinho. Tempos são prioridades. A gente pode colocar como prioridade um banho ali relaxante. A hora do banho é um momento seu. E à medida que você faz isso, todo o universo à sua volta conspira a seu favor. É tão interessante, né? Porque, gente, nós somos mães, a gente tem casa, marido, então vocês podem ficar tranquilas que nós também entendemos vocês, tá? Passamos a mesma coisinha. Não é fácil, tem dias que você tá super estressada, cansada, arrasada e etc. Mas se você tira seu tempo, eles falam, para tudo. Pede pro marido ficar com o filho, dá um jeito, pede para alguém, e aí você vai pro seu banho, coloca um olhinho essencial ali, né? Coloca alguma coisa ali, um aromatizador para te ajudar a relaxar nesse banho. Medita no banho, deixa a água cair, limpar todo o estresse, o cansaço. Passa um hidratante no corpo, que aliás nós trouxemos aqui um exemplo para vocês que nós estamos amando, a Dail, que é o hidratante mulher, tá? Da Via Aroma. Ele tem óleos essenciais, é um hidratante de tratamento lá da Gratitude Espaço Zen, nossa patrocinadora. Esse hidratante, gente, ele traz para vocês a inibição de dores, melhora, tá? Você tá com dor nas pernas, alguma coisa nesse sentido. Na época da TPM, você passa na barriga. Então, o hidratante é um autocuidado. A gente não conhece nem o próprio corpo. É uma delícia você terminar de tomar um banho, ir lá pegar o hidratante e você se acariciar. Você fazer um carinho, você cuidar do seu corpo, você sentir que você está hidratada, você sentir que você está bem. São coisas tão simples que às vezes nós podemos fazer que vai fazer com que você honre o seu feminino, aquilo que é mais de sagrado que você tem, e que depois você vai ver que tudo muda, né? Sim, porque você tá nutrindo você, o outro também, o seu parceiro também vai se sentir agradável. Porque você foi ali, você cuidou de si mesmo, compra um pijama bonito, né? O poder do se arrumar, né? Para estar ali, não é porque eu estou em casa que eu tenho que ficar bagunçada. Porque eu não posso me cuidar, não posso passar uma maquiagem. Aí porque eu não tenho dinheiro, né, gente? Por favor. Sim. Por favor, você mesma faz sua unha, você mesma dá um jeito de hidratar seu cabelo, porque eu já tive épocas que eu não tinha como comprar e eu mesma fazia. Exatamente. Então, assim, não é porque a gente não vai sair
Tem um exemplo muito bom, né, Dai? Na pandemia, né? A gente não sai. Lá em casa, eu não saía de casa, eu me arrumava para me ficar com os meus familiares. Passar um creme na pele, ou o que você gosta, né? A gente não precisa se arrumar para ir para o trabalho, porque o nosso cérebro também ele que equilibra o nosso corpo, né? O nosso subconsciente. Eu tinha muitas queixas na época da pandemia que não tinha concentração, não tinha foco, porque trabalhava em casa, estudava em casa, mas a pessoa ficava o dia inteiro de pijama. Então, estava acionando o quê? Quando eu coloco o pijama, eu aciono para o meu cérebro que está no meu momento de relaxar, de descansar, hora de dormir. E se eu fico o dia todo de pijama, o que que acontece? Eu estou preguiça, vou ficar com preguiça o dia todo. Meu corpo não alertou. Agora, a hora que eu levanto, tiro o pijama, eu já estou acionando o meu cérebro que eu preciso acordar, que eu Tem mais energia. ter energia, né? Energia para a vida, me arrumar. Então, se arrume para ficar com você mesma, com seus familiares, não se arruma para o outro. E não quer dizer, gente, que vocês precisam ficar andando igual eu e a Dai, toda maquiada, no salto alto. Não, não é isso não, isso é nosso. Você pode se arrumar do seu jeito, às vezes passa um batonzinho, pelo menos, ou não gosto de batom, mas estou sempre com a minha unha arrumada, meu cabelo está sempre lavado, né? Porque tem mulher que você olha e fala, não conseguiu lavar o cabelo, Deus é mais, isso é um sintoma de depressão. Sim. A mulher que não consegue nem lavar o próprio cabelo, nem se arrumar, nem sair desse lugar de cansaço. Então, se você está sentindo um cansaço extremo nesse momento, comece com esses pequenos autocuidados. É claro que você precisa de terapia, você precisa de buscar ajuda profissional, mas o que nós damos para vocês aqui hoje são dicas de como que vocês já podem melhorar em casa. E é importante a gente lembrar, Dai, das doenças, né? Que quando estamos com o feminino ferido, aparecem as doenças também, né? As doenças do útero ali, como a cândida, cistite, né? Ovário policístico, né? Tudo vem do nosso emocional, do feminino ferido. Porque na verdade, quando você mina a sua criatividade, os órgãos reprodutores, eles significam muito a reprodução. Eu reproduzo, eu crio. Eu tenho uma força de explosão ali dentro de mim. Mas se eu estou reprimindo essa força porque alguém me disse isso e eu fiquei guardando, se eu estou me maltratando, isso vai para os meus órgãos e eu começo a adoecer. Então, existem várias doenças que são do nosso feminino ferido. Tanto que às vezes a gente atende uma paciente com mioma, de repente, passa 3 meses, ela começa a melhorar, ter autoestima, o mioma some. Não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, tá, gente? Nem que você tem que deixar de fazer tratamento medicamentoso. Isso não existe. A gente segue o tratamento medicamentoso, porém, fazemos associação do psicológico, da somatização do corpo da pessoa. E a mulher somatiza muito nos órgãos internos dela, principalmente com questões de relacionamentos amorosos, né? Eu não tô bem com meu marido, aí na relação sexual começa a doer, começa a sentir coisas, eu começo a ficar com cândida. Cândida é muito ressentimento, eu tô ressentida com meu marido, com alguma coisa que aconteceu com aquela pessoa. O seu corpo te mostra que ele não quer se entregar para aquela pessoa porque ele não está bem com ela naquele momento. Então, vamos prestar atenção em tudo que o nosso corpo nos fala, tudo que o nosso corpo traz de entendimento. O seu corpo conversa com você o tempo todo, né? Por isso que é a importância, né, de olhar para dentro, né? Olhar para si mesmo. Se conectar com você mesmo, tira sempre um tempinho, né, para deitar ali e se permitir. Eu acho que o aprendizado de hoje é mostrar para as mulheres que elas podem se permitir mais, né? Não precisa ficar nessa rigidez toda, porque a gente pega os pacotinhos de problema de todo mundo, né? A mulher tenta pegar e aprende que não pode falar não. Eu posso sim falar não, hoje eu não posso, hoje eu não quero. E tá tudo bem. Gente, vamos ter mais leveza, aprender a ser mais leve com você mesmo. A partir do momento que você começa a ser mais leve com você, tudo muda na sua vida. As coisas se tornam diferentes. Você começa a se permitir ser feliz. Porque estamos aqui para isso, né, Dai? Perfeito. Vamos encerrar, então, esse podcast com essa fala maravilhosa da Dai.
E fica o recado para você: cuide-se, empodere-se, comece por pequenos momentos aí na sua casa, você com você mesma. Não precisa de mais ninguém, você não precisa que ninguém faça nada por você. Você só precisa se cuidar. Então, se permita viver agora esse momento, esse processo do seu sagrado feminino. Gratidão por vocês que ficaram conosco até o final e até a próxima. Até a próxima.